Bem-vindos às sombras. Aqueles que voltam já conhecem a tensão que paira neste canal. Aqueles que atravessam essas portas pela primeira vez, logo descobrirão que há segredos que não podem ser desvistos. Relato desta noite chegou até mim através de palavras trêmulas, escritas por mãos que pareciam temer o próprio testemunho que registravam. Como de costume, preservei a essência perturbadora da narrativa, mantendo intacto o horror que ela carrega, enquanto protejo a identidade de quem ousou compartilhar sua experiência com as forças que habitam além do véu da compreensão humana. Os nomes foram alterados, não por descrença, mas por proteção. Quanto à veracidade do que estão prestes a ouvir, não me cabe julgar. A escuridão assume muitas formas, e algumas verdades são mais fáceis de negar do que enfrentar. A história de hoje vem de alguém que convive com a morte todos os dias, e mesmo assim tremia ao relatar o que testemunhou. Olá, meu nome é Miguel Santos, tenho 47 anos. Por 21 deles, dedico minha vida a uma profissão da qual poucos se orgulham. Sou coveiro do Cemitério Municipal de São Paulo, um dos maiores e mais antigos da capital. Só quem trabalha todos os dias entre túmulos, em meio a cortejos, enterros apressados e despedidas abafadas, entende o verdadeiro peso do silêncio que a morte carrega. Mas hoje, por mais estranho que pareça, não venho falar dos mortos que enterrei, mas sim de algo que me marcou de um jeito que nunca a terra fria marcou minhas mãos. O que vou compartilhar aqui é uma experiência real, que mudou o modo como vejo a fronteira entre a vida e a morte. Tenho consciência de como parece absurdo falar sobre isso. Sou cético. Nunca acreditei em fantasmas, espíritos ou assombrações. Isso, para mim, era coisa de filme B. Sempre achei que quem via algo além precisava, antes de tudo, de um bom psiquiatra. Bem, hoje eu entendo que algumas noites no Hospital das Clínicas são piores do que qualquer loucura. E se você acha que vai dormir tranquilo após ouvir meu relato, sugiro já curtir o vídeo e se inscrever no canal agora. No final, quero ver sua opinião nos comentários. Será que você teria coragem de entrar sozinho naquele hospital após o que eu vivi? Vamos ao relato. Sou coveiro, não artista, médium nem caçador de fantasmas. Sempre fui prático, trabalhador, reconhecido entre os colegas como alguém que encara a morte apenas como um estágio na jornada humana. No meu setor, a rotina é mais matemática do que mística. Sepultamentos, translados, regularização de documentos, identificação de ossadas, escavações monitoradas. São quase 15 mil túmulos para cuidar, distribuídos numa área enorme, cerca de 10 campos de futebol, movimentando centenas de pessoas diariamente. Me sinto à vontade no cemitério. É um ambiente que se revela sereno para quem compreende as necessidades dos mortos e dos vivos. Aprendi a diferenciar o medo saudável daquele medo inventado pelas nossas próprias projeções. Por isso, quando meu chefe pediu para apoiar um serviço externo no Hospital das Clínicas, lá em julho de 2018, não hesitei. O momento era difícil. Um inverno particularmente rigoroso em São Paulo. Ondas de resfriados e mortes enchendo as alas hospitalares. E o cemitério subsequentemente. O Hospital das Clínicas não era novidade para mim. Já tinha passado por lá em diversos plantões, recolhendo corpos, ajudando em exumações, realizando verificações de documentação. O que nunca imaginei é que entre os murmúrios noturnos dos corredores e os barulhos dos elevadores, encontraria cenas que não caberiam nem nos meus pesadelos mais longos. Era final de tarde.
Por volta das 17h30 daquela quarta-feira austera de julho, o céu estava carregado, a luz morrendo cedo, umidade entranhando nos ossos. Cheguei pelo acesso lateral, a porta dos fundos, reservada a profissionais de remoção e funcionários da segurança. Tive que apresentar identificação 3 vezes antes de me deixarem seguir. O hospital, naquele horário, parecia mais abandonado do que nunca imaginei possível. Refeitório deserto, cheiro adocicado de comida fria, misturado ao aroma agressivo de desinfetante barato. Paredes de azulejo branco, sujo pelo tempo, criando um contraste estranho entre limpeza e decadência. Fui recebido por um segurança troncudo, de olhar cansado. "É no subsolo 3, Sr. Miguel", disse baixo, sem me encarar. "Ala antiga. Conheço o subsolo do Hospital das Clínicas quase tanto quanto conheço as vielas do cemitério. Aquela ala, tectonicamente velha, já tinha abrigado leitos para epidemias, alas psiquiátricas e até departamentos de autópsia no passado. Hoje, só restam arquivos e salas de depósito, ou pelo menos era isso que eu pensava. Atravessamos corredores semi-apagados. O som dos nossos passos ecoava forte, como se estivéssemos pisando sobre cemitérios invisíveis. A cada nova porta de metal enferrujado, o frio pareceu crescer. Ao virar um corredor, ouvimos o primeiro som estranho, um toque fino, metálico, como se algum objeto tivesse rolado pelo chão e batido numa parede. O som se repetiu, insistente, arranhando um nervo da minha espinha. Não era raro encontrar equipamentos esquecidos, mas ali havia algo diferente. Era como se alguém estivesse, propositalmente, fazendo barulho para chamar a atenção. Caí na besteira de perguntar ao segurança: "Quem mais está de plantão aqui embaixo hoje?" Ele olhou de esguelha e balbuciou: "Sinceramente, espero que só a gente." Seguimos, lanternas em punho, até uma porta pesada de metal que levava à antiga recepção da sala de cirurgia. Ela estava entreaberta, contrariando todas as normas do hospital. Aquela área deveria estar isolada, completamente inativa. O trinco balançava de leve, produzindo um rangido que, na quietude daquele subsolo, era quase ensurdecedor. Empurrei devagar, sentindo resistência, como se o ar estivesse comprimido ali dentro. O cheiro mudou instantaneamente. Deixou de ser de álcool e desinfetante para algo mais denso, uma mescla de éter antigo, mofo e um perfume agridoce, quase de flores mortas. Dentro, a penumbra era quase total. Notei, de relance, uma sombra cruzar de um lado ao outro, do tamanho de um adulto. Meus olhos demoraram para se acostumar. Vi então linhas antigas de poltronas de espera, armários arrombados, maçarocas de fios penduradas. O chão estava sujo de poeira e lascas de azulejos. Na parede, um relógio parado marcava 3:12. O segurança murmurou um palavrão baixo. Pareceu se arrepender de ter descido. Nisso, ouvimos um passo seco, muito diferente dos nossos. Um andar arrastado, repetitivo, como se alguém com sapatos antigos estivesse ali há décadas. Minutos congelantes se passaram até ter coragem de seguir. Quando o fiz, percebi. O corredor à frente levava ao necrotério desativado. O rádio do segurança apitou chiando, voz distorcida. Andar 3, vulto, elevador. Ele desligou abruptamente, olhos arregalados. "Sempre esse maldito elevador", sussurrou. Chegando ao necrotério, escutamos barulhos quase humanos, vindos de dentro. Gemidos, risos, vozes abafadas, como se um grupo conversasse sobre algo terrível e inconfessável. Abri a porta com força. Esquadrão de macas velhas, gavetas identitárias, armários lotados de papelada amarela pelo tempo. As luzes piscaram diversas vezes.
Toda vez que voltavam, eu juraria que via pessoas ali paradas, sempre imóveis, sempre nos mesmos lugares. Figuras em aventais de linho puído, alguns com máscaras cirúrgicas antigas, outros com jalecos manchados. Em dado momento, logo à entrada do necrotério, senti um vento gelado passando lateralmente, assoviando junto ao ouvido. Tive a clara sensação de alguém sussurrando meu nome. A sensação de ser observado foi tão intensa quanto o frio nas costas. Olhei rapidamente ao redor. Nada, apenas sombras. Mas o piso, marcado por manchas escuras, parecia brilhar como se olhos debaixo dele buscassem contato. Encontrei sobre uma das mesas de inox uma ficha médica, nome escrito à mão: Maria das Dores Albuquerque. Internação, junho de 1936. Quando toquei aquele papel, meus dedos pareceram formigar. Um calor brotou das pontas das unhas até o pulso. O segurança sussurrou apressado: "Bora sair daqui, seu Miguel. Não temos que mexer nessas coisas velhas." Mas eu estava tomado por uma curiosidade mórbida que misturava o terror e a obrigação de, pelo menos, entender de onde vinha toda aquela energia. Enquanto vasculhávamos a papelada, outro funcionário apareceu. Enfermeiro, rosto pálido, olhos fundos de quem não dormia havia séculos. Pedi, quase como se implorasse, para que me contasse do que ele sabia sobre aquele subsolo. "Aqui é assim desde sempre", começou. "Às vezes vejo vultos de pacientes nos corredores. Outros vestiam roupa de época, tipo uns camisões e lenço amarrado na cabeça. Tinha uma senhora que sempre passava chorando, depois sumiu. Já ouvi histórias de funcionários que desistiram depois de 1 ou 2 noites aqui." Perguntei do elevador que parava sozinho. Uma vez, disseram que o elevador levou uma maca cheia até o 8º andar sozinho. Quando abriram a porta, não tinha nada, nem rabicho de alma. O enfermeiro ainda disse: "Às vezes, quem trabalha aqui sente cheiro de éter no refeitório, mesmo depois de limpo. E sempre tem alguém chorando em algum quarto fechado." Fiquei sem palavras. Para mim, tudo aquilo estava indo longe demais. Meus batimentos dispararam, eu suava apesar do frio, minha respiração encurtou. Foi então que a porta do necrotério bateu sozinha com enorme estrondo. Uma pancada que pareceu chamar todos os mortais ali para um julgamento invisível. Numa fresta de luz, vi claramente um homem alto, magro, pele quase cinza, olhos fundos, olhar esquivo. Os cabelos escuros, penteados com gel, denunciavam a moda dos anos 40. Usava um avental de linho, manchado de ferrugem e outras substâncias. Em um dos bolsos, reluziu uma pequena adaga talhada, peça antiga e sinistra, com as iniciais A. Sua expressão era fixa, como se estivesse tateando a realidade. O mais perturbador era sua movimentação lenta. Caminhava como se estivesse em outro tempo, ignorando as leis do espaço, por vezes atravessando paredes e móveis, sem dar atenção a qualquer objeto físico. Senti uma presença opressora. Quando tentei me aproximar, minhas pernas enrijeceram. Ele fixou o olhar em mim e apontou o dedo, murmurando em voz cavernosa: "Eles não vão te deixar partir enquanto não encontrar o que é deles." Atrás dele, a silhueta da mulher da camisola manchada reapareceu. Ela sorria de forma melancólica, segurando uma ficha de paciente como se fosse uma relíquia. A tensão aumentava em ciclos. Eles caminhavam em círculo, seus murmúrios ecoando, formando uma espécie de barreira entre eu e a porta. O tempo parecia distorcido. Não sabia se haviam passado minutos ou horas. Só sabia que não tinha mais controle sobre meu corpo. Em meio ao pânico, notei um detalhe quase imperceptível. Uma gaveta do armário do necrotério estava entreaberta. Me aproximei, tateando na penumbra.
Lá dentro, embrulhado em tecido amarelecido, um diário com capa de couro, marcado pelas iniciais MDA, as mesmas da ficha. Foi como pegar o coração palpitante do próprio hospital entre as mãos. Havia ali páginas e mais páginas de um relato desesperador sobre o cotidiano do hospital nos anos 30. Choram as paredes, sussurram as veias do hospital. As tochas do elevador acendem sozinhas as noites mais frias. Aqueles que partiram sem confissão vagam, buscam meus sonhos. Doutor A prometeu me libertar, mas fiquei presa ao frio. No final do diário, um desenho, o que parecia uma procissão silenciosa, composta de sombras humanas, todas em direção à porta do elevador. Ao lado, a adaga pomposa cravejada de rubis negros. As palavras do diário pareciam ecoar os sussurros ao meu redor, embaralhando realidade e sonho. Num lapso de autoconsciência, duvidei de mim mesmo. Estaria sofrendo de algum surto, teria inalado gases tóxicos, como é recorrente em subsolos antigos. O cheiro de éter me entorpecia, os sons pareciam vir de dentro da minha própria cabeça. Mas as marcas no chão, o toque frio dos objetos e a pulsação de algo invisível ao redor eram irracionalmente reais. Minha cabeça latejava quando ouvi uma sequência de batidas metálicas, seguidas de um lamento vindo da sala de instrumentos cirúrgicos. Forçado pela curiosidade e pelo medo, entrei. Lá dentro, o antigo antagonista estava agachado diante de um armário, murmurando palavras perdidas em latim, esfregando a adaga sobre um retalho de pano ensanguentado. Espiei pelas frestas da porta, mas ele não me viu, ou fingiu não ver. Seu ritual terminou com ele colocando a adaga dentro de uma caixa de metal pesada, trancada a cadeado, depositando-a no armário. Saiu, passando por mim, e o ar ficou mais frio, como se sugassem minha própria alma. Eu precisava abrir aquela caixa. Vasculhei o necrotério em busca de ferramentas. Encontrei um pé de cabra antigo, o mesmo que usamos em exumações, e consegui arrebentar o cadeado. Abri a caixa com mãos trêmulas. Dentro, além da adaga cravejada com as letras A, havia um novelo de fios de prata e uma carta escrita em grafia firme. Aos que aqui encontrarem este artefato, lembrem-se, não foi feito para cortar carne, mas para marcar a fronteira entre vivos e mortos. Junto, recortes de jornais antigos falando de epidemias, de mortes misteriosas no hospital, de médicos que enlouqueceram e sumiram sem deixar vestígios. Uma notícia em especial me impactou. Dr. Alberto Albuquerque. Desaparecimento inexplicável. Última vez visto no subsolo do HC. Testemunhas alegam ouvir sua voz nos corredores. Senti as têmporas queimarem. Um zumbido ensurdecedor tomou o ambiente, luzes piscando feito câmeras dos anos 20. A mulher da camisola, agora muito mais próxima, repetia o nome Albuquerque incessantemente, quase em transe. Tentei devolver a adaga ao bolso do cadáver, mais próximo, imaginando selar a perturbação, mas nada funcionou. O elevador disparou seu alarme. Portas fecharam e abriram sozinhas. O painel piscava. 876, sem ninguém dentro. Fui atraído como imã pelas portas, que finalmente se abriram. Dentro, só reflexos distorcidos, vultos passando em segundo plano. E por um segundo, vislumbrei 3 pacientes antigos, todos de jaleco preto, aguardando. Nesse momento, senti uma mão invisível empurrando meu peito. Caí sobre a maca, a adaga se cravou superficialmente na minha coxa esquerda. Não doeu como um ferimento normal, mas sim como se drenassem minha energia vital. Um frio que subiu do sangue até a cabeça, desaguando num clarão branco. A cada lampejo, o necrotério parecia se encher de figuras cada vez mais nítidas. Senhoras.
ajoelhadas em prece, crianças chorando sozinhas, homens de chapéu olhando fixamente, todos convergindo ao meu redor. O antagonista, agora transfigurado, rosto cadavérico, olhos ausentes, repetia: devolva, devolva. Aos gritos, consegui jogar a adaga pela porta do elevador aberta. O silêncio foi instantâneo, quase doloroso. A sensação de sufocamento cedeu, minha visão clareou pouco a pouco. O elevador começou a se mover sozinho, portas fechando com estrondo. Consegui me arrastar até a sala de vigilância do subsolo, trancando a porta atrás de mim. Lá já havia 2 funcionários apavorados. Descreveram ter visto vultos subindo pelo poço do elevador, além de ouvirem choros, preces, correntes batendo nas paredes. Mostrei meu ferimento a eles. Não sangrava, não abria. Era apenas uma marca azulada, em forma de cruz, como uma queimadura fria. Após alguns minutos, a polícia chegou. Alta cúpula do hospital, seguranças, técnicos, todos querendo entender o que houve. Dei minha versão completa. Mostrei o diário, os jornais, descrevi os vultos, os sons, a adaga. Analisaram as câmeras, imagens intermitentes, trechos inexplicáveis em que aparecia somente minha silhueta rodeada por neblina. No momento em que a porta do elevador abria, a câmera só gravou telas pretas. Interrogaram funcionários antigos. Muitos, visivelmente desconfortáveis, confirmaram já terem ouvido ou visto coisas estranhas ali, mas nada semelhante ao que narrei. Eu e os seguranças ficamos afastados do serviço por alguns dias, a título de perícia. Me examinei inúmeras vezes, mas nada além da marca na perna e do tremor nas mãos ficou visível. O hospital abafou tudo. Para a diretoria, meu relato se tornou desgaste mental devido ao estresse e hora extra em local inapropriado. Até hoje, busco referências nos arquivos. Descobri outras histórias, enfermeiros obrigados a rezar antes de entrar nos corredores do subsolo. Portas que simplesmente não trancam, mesmo após inúmeras trocas de fechaduras. Elevadores que abrem portas em andares vazios e às vezes voltam cheios de flores murchas ou fichas perdidas. Visitantes que só encontram o caminho após seguir uma figura de médico antigo, mas depois nunca mais veem o mesmo homem. A maior parte das evidências foi trancada em cofres, ou pior ainda, comido pelo tempo nas paredes bolorentas daquele subsolo proibido. Após o caso, evitei qualquer novo serviço no Hospital das Clínicas. Passei a frequentar apenas lugares abertos e ensolarados, mas mesmo sob o céu mais limpo, as sombras dos corredores antigos se projetam na minha mente. Entendi que, em lugares onde a linha que separa vida e morte é tão fina, há uma espécie de energia acumulada, remanescente, impossível de ignorar. Não somos donos do que enterramos, nem do que achamos que sabemos. Hoje creio que os hospitais guardam mais história sob suas luzes frias do que qualquer cemitério. Mas, diferente dos túmulos, ali dentro nem sempre os mortos têm um lugar certo para descansar. Eles caminham, buscam respostas, arrastam-se de quarto em quarto, esperando por alguém que os reconheça, ou simplesmente testemunhe sua dor. Há algo no Hospital das Clínicas que jamais será resolvido por perícia, aparelhos ou superstições. Se fui escolhido para ver, não sei, mas jamais esquecerei o calor gélido daquela noite. E se você duvida, só posso desejar que jamais precise entrar naquele elevador sozinho, depois da meia-noite. Se você chegou até aqui, é porque reconhece que existe algo além da compreensão, assombrando até os mais céticos. Curte esse vídeo, compartilha com pessoas que não acreditam em sobrenatural. Deixa seu relato nos comentários.
Se esse vídeo alcançar 2.000 comentários, sortearei um kit exclusivo do canal, com miniaturas de túmulos antigos, lanternas de explorador e um diário sombrio como o da Maria das Dores Albuquerque. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque próximo relato é ainda mais assustador. Histórias de visitas noturnas no antigo hospício do Juqueri e neblina rasteira que fala. Você não vai querer perder. Aqui, a morte não tem fim e o terror é sempre real.